Pai eterno, obrigado por esta manhã, obrigado porque estamos podendo de novo estudar a Tua Palavra, ou como aprender um pouco mais da Tua Palavra, ainda que seja por internet. Queremos te pedir, Senhor, como oramos ontem à noite, não só pelo secretário executivo da nossa denominação, mas também, pastor Sócrates, mas também por todos os enfermos com coronavírus, especificamente nesse fim de semana estamos orando assim, e também, Senhor, pedimos que Tua mão se estenda e possa resolver essa situação. Estamos preocupados tanto com a saúde quanto de vidas, quanto a questão da saúde financeira e com a própria polarização que está havendo no país por causa disso. Traz calma, em especial ao teu povo, para que o teu povo possa compartilhar calma aos não cristãos. Obrigado por tudo isso, em nome de Cristo oramos. Amém. Muito bem. Tá. O tema de hoje é como estudar a Bíblia. Esse vai ser dividido em 2 ou 3 domingos, ainda estou vendo como vai ficar, vai depender muito das perguntas. Pessoal, façam perguntas, pode perguntar via WhatsApp, via o bate-papo aqui do Facebook. Tá? Eu vou estar aqui às vezes olhando aqui para baixo, que eu estou olhando para a tela. Eu estou gravando no celular e controlando via o notebook. Tá? Então, você que está aí querendo participar, por favor, já avisa a gente, fala, ó, tá? E eu estou colocando aqui, você que ainda não tem, vou colocar aqui o WhatsApp com o código internacional, tá? Tá aqui no bate-papo, tá bom? Você pode mandar perguntas por aqui também, tá legal? Muito bem, tá? O que é hoje? Então, vamos trabalhar assim. Nós estamos no meio de uma crise, tá? Muita gente não está podendo acompanhar pessoalmente cada uma das pessoas da igreja ou das igrejas. Muitas vezes pessoas de outras igrejas, até de outras denominações, me procuram, pastor, como que eu faço, o que é isso, é aquilo? E uma forma de... Não que eu não queira atender, tá, pessoal? Fiquei bem claro, tá? Eu vou continuar atendendo todo mundo que me procurar, não? Eu nunca neguei ajuda. Mas uma forma de ajudar também é ensinando, ou pelo menos usando orientações básicas de como estudar a Bíblia sozinho. Existe uma carência nessa área, às vezes, e parece que crentes com muitos anos de vida na igreja não conseguiram desenvolver uma metodologia, um estudo, algo prático nesse sentido, tá? Então vamos trabalhar. Vamos poder chamar assim vamos dividir algumas partes disso aqui. Isso é o que chamamos as ferramentas materiais, as ferramentas intelectuais e as ferramentas espirituais no processo da Bíblia, tá bom? Então são 3 tipos de ferramentas: materiais, intelectuais e espirituais. Quais são as ferramentas materiais? A primeira, claro, é óbvio, é você ter a sua Bíblia. Essa aqui é a minha Bíblia, tá? A minha velha companheira, tá? Aqui não sei se você consegue ver direitinho. Lógico, ao contrário, a minha Bíblia, tá? Eu uso a ACF e recomendo que você use a Almeida Corrigida Fiel também. Essa aqui é uma grafia mais antiga, já está na grafia 2011, de acordo com as novas normas de português. Pastor, por que eu tenho que usar essa? Não é que você tem que usar essa. Eu recomendo que você use essa porque eu entendo que é a mais próxima do texto original. Ah, pastor, mas é difícil de entender. Não é não, tá? É questão de dedicação e esforço. Você separar e se dedicar a tentar buscar aprender isso, tá? A segunda coisa importante aqui é um caderno. Sim, um caderno. Aprenda a ter um caderno, caderno, com anotações para você escrever. Escrever. Sim, você vai ter que escrever. Tá? E para escrever é bom que você tenha o quê? Uma lapiseira, um lápis. Ah, por que não uma caneta? Porque você vai poder apagar. Ah, pastor, isso parece estar parecendo aquelas aulinhas básicas. Isso aqui é uma aulinha básica, querido. Isso aqui é uma aulinha básica. Ah, que mais que eu preciso ter de ferramenta além disso? Eu esqueci de pegar, preparei tudo, esqueci de pegar, não sei onde eu coloquei. Tá? Não estou vendo aqui no meu alcance imediato da minha biblioteca. Estou ficando tá bem, sim. Um minutinho só. Aqui. Opa. Com licença. Aqui. Você vai precisar de um dicionário, que é baratinho. Ah, pastor, não tem dicionário. Na internet tem vários, tá? Na internet tem um monte de dicionário. E o que mais você precisa? Tá, eu até comentei com o Asa, eu fui procurar pra mim, e foi engraçado porque, na verdade, eu não tenho uma mini concordância, eu só tenho esse tijolo, tá? Que eu ganhei do Revendo Gilmer, Thomas Gilmer, alguns anos atrás. Tá? Essa é a concordância bíblica exaustiva da ACF até a 2007. Então,
Ah, pastor, eu preciso do grego e do hebraico? Não, não preciso do bíblico básico. Até porque 95% dos que estão vendo esse vídeo não tem noções de grego e hebraico. Nem eu sou versado em grego e hebraico. Eu me viro, né? Eu consigo trabalhar um pouco, mas não sou professor, não manjo, não sou um doutor. Tem gente que é autoridade, eu não sou. Então essas são as ferramentas materiais. Ah, pastor, eu não tenho essa concordância, não tenho como comprar agora, porque agora está no coronavírus. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O que você vai fazer então? Existe um software gratuito para celular Android chamado MyBible. Depois eu vou colocar o link dele aqui, tá? Não sei se o Asa até pode colocar de repente já pra gente aqui, o link do MyBible aqui no bate-papo, mas vai estar depois na descrição do vídeo, quando for pro YouTube também vai estar lá o MyBible. Esse software você pode baixar a CF 2011, a CF 2007, você tem concordância bíblica, vários tipos, você tem dicionário, você tem até grego e hebraico também, se você quiser. Então é uma ferramenta grande, tá? Potente, você pode gravar no teu celular e você vai ter no teu celular. Então, desculpas para não ter a parte material não existe. Tem até dicionário que você pode baixar para o computador ou para o celular também. Então, pessoal, não tem desculpa de você. Ah, não posso, não tenho, não sei. Para, você tem sim, tá aqui. É só você ir atrás, tá ok? Muito bem. Essas são as chamadas ferramentas materiais. Beleza? Alguma dúvida? Se tiver dúvida depois, eu tô vendo agora só o vídeo, eu vi 2 horas depois, o vídeo seguinte, vi uma semana depois. Joga, quem manda para mim a pergunta, tá? Mas tenta entender que essas são as ferramentas materiais. Vou repetindo, tá? Um caderno de anotações, a sua Bíblia, um dicionário, uma concordância e a sua lapiseira e a sua borracha, tá bom? Caso você não tenha esse material, né, você pode baixar na internet, existe a opção dele na internet, tá bom? Legal, muito bem. Tá. Quais são as ferramentas intelectuais? Tá. Vamos chamar assim, eu chamo intelectuais porque na verdade na forma de um termo melhor. Primeiro, é uma questão de disciplina. Vamos aproveitar, só para entender aqui o que eu estou falando sobre disciplina agora. Abra sua Bíblia em Provérbios 1, 7. Se você recebeu a chamadinha do curso, da aula de hoje, você vai ver que está lá, eu usei esse versículo como chamada também. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Já acharam? Eu espero que sim. Provérbios 1, 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aí o Asa já colocou o link do MyBible. Obrigado, Asa, valeu, tá? Muito obrigadão, Asa, você fez tá fazendo um trabalho maravilhoso como ajudante. Muito bem. Então você tem aqui a orientação bíblica do quê? Olha, nós precisamos ter amor ao conhecimento e instrução. Algumas pessoas vão trazer como disciplina. Isso é correto também, é uma boa colocação. O que significa disciplina? Você separar um tempo no seu dia, e agora está fácil com o coronavírus, para quem está ficando em casa, né? Você poder separar assim, hoje vou ler um trecho da Bíblia. Vou pegar um trecho da Bíblia qualquer, e vou ler, e vou estudar esse trecho. Então vou pegar 15 minutos, que seja, é pouco. Com o texto você vai perceber que isso é quase nada, mas 15 minutos. Você faz a tua leitura, e você vai fazer o quê? Então, é uma disposição de disciplina. Essa é uma ferramenta intelectual. Eu me disponho, eu me proponho a todo dia, tal horário X, você que vai definir. Eu recomendo um horário de manhã, quando você está um pouco mais acordado, mas se você é do tipo noturno, faça de madrugada, a questão é com você. Que você vai lá fazer o quê? Eu vou analisar, vou ler o texto, vou pegar. Como que eu vou fazer isso? Aí vem a parte da disciplina. Eu vou abrir a minha Bíblia, vou abrir meu caderno e vou estar com o meu dicionário do lado. Eu começo a ler o texto. Achei uma palavra que eu não entendo. Eu vou no dicionário. Vejo as definições dessa palavra. Volto para o texto. Continuo lendo o texto. Na primeira lida, eu só leio o texto e vejo as palavras que eu não entendi e eu anoto as palavras que eu não entendi. Anotei essa. Então, eu sugiro que eu assim. Leitura dia tal. Texto tal. Beleza. O que mais que eu vou colocar? Eu vou colocar aí também
palavras que eu não entendi. Esta. Beleza, coloquei essas palavras. Essa é a primeira leitura. Na segunda leitura do texto, eu vou, tendo já o conhecimento das palavras que eu não entendi, ter uma compreensão mais clara e... é assim. Por isso eu recomendo ler um texto também não muito curto, mas também não muito longo. Eu entendi. Na terceira leitura, pelo menos 3, é que eu vou começar a fazer perguntas para o texto. Então, esta é a parte da disciplina. Eu vou tratar mais para frente com calma sobre isso aí, vou pegar alguns exemplos com vocês, a gente vai pegar alguns textos, vai discutir alguns textos juntos, tá? Mas essas 3 leituras básicas, mínimo do mínimo, para você começar a conversar com o texto. Essas são as ferramentas intelectuais. Quais são? A disposição a ler de uma maneira organizada. Então, eu não vou ler no horário que eu estiver fazendo um monte de coisa. Eu posso fazer leituras devocionais no ônibus, no banco, tudo mais. Mas uma leitura de estudo requer que eu esteja na minha casa, ou em algum local equivalente, onde eu possa abrir a Bíblia, abrir o caderno. Perceba que eu não vou, a não ser que eu tenha um momento no meu escritório onde eu trabalho, que eu possa fazer isso, o ideal não é fazer nem no trabalho. No ônibus não dá para ficar montando aquilo, não tem espaço. Então, você vai acostumar a fazer em casa. Mas eu tenho um filho pequeno, pastor. Bom, eu creio que eles devem dormir em algum momento, tá? Nenhuma criança passa 24 horas sem dormir constantemente. Então, nesse momento, você, 15 minutinhos, bom, deu para ter. Então, um texto, 5 versículos, dá para fazer isso aí. Fez. Pastor, mas eu vou devagar. Não é uma corrida, não é uma disputa de quem chega primeiro. É uma ideia de avançar. O importante é chegar, e não chegar em primeiro ou em último. Não existe primeiro ou último. A questão é chegar. Você então vai ter essa disciplina. E quais são as ferramentas espirituais? São as fundamentais, meu querido. A primeira, claro, antes de começar o estudo bíblico, o que a gente faz sempre aqui nos nossos estudos? A gente ora. E qual vai ser o motivo da oração? Senhor, eu vou orar para que eu possa entender o que eu vou aprender, que eu quero aprender, e entender o que o Senhor quer me ensinar. Que eu tenha disciplina e constância. Um dos grandes problemas é que nós não temos muita constância. Eu digo por mim mesmo, eu sou meio irregular nas coisas que eu faço de manhã, faço de noite. Eu tenho, já anos para cá, tenho aprendido a tentar, no que se refere ao meu conhecimento, à minha formação como estudante da Bíblia, ser mais organizado com os meus horários. Estou tentando ficar, então, eu estou usando cadernos, tudo mais. Tenho um caderno para isso, um caderno para... Eu tenho vários cadernos atualmente. Um é para esboços, um é para estudos, um é para sermões, um é para devocional, um para ideias soltas, tá? E tenho as minhas anotações pessoais, de caráter pessoal também noto. Então, é uma coleçãozinha de cadernos que eu vou anotando. Isso é bom. Eu costumo, inclusive, quando eu saio às vezes, eu levo o caderno de anotações e uma lapiseira. Pintou uma ideia, eu escrevo. Depois eu vou ver o que eu escrevi, se valia a pena, se não valia, mas para evitar de ficar... Mas isso é um outro estágio já, tá? Volta, então você precisa ter disciplina. Então você vai orar pela disciplina. Você vai orar para que o Espírito Santo te guie. Porque você não tem como entender a palavra do Senhor se você não depender da orientação do Espírito Santo de Deus. Se você não depende dele, sinto muito, meu querido, você vai se afundar, porque você vai ficar todo confuso. Pastor, mas eu vi que um cara disse que se eu ler a Bíblia sem ler as confissões de fé da igreja, eu vou me perder. Esquece isso. Esquece isso. Oi, irmã Edith, chegou, tudo bem? Beleza? O que acontece? Eu não sou contra as confissões, os credos. Nós temos vários na história da igreja. Vários. Alguns até se contradizem, alguns estão meio confusos. Temos vários. São interessantes como histórias, são expressões de como acreditavam um grupo numa certa época, dentro de um contexto histórico, social, cultural. Tá? Mas os credos, as confissões, não são palavra de Deus. São, no máximo, como um certo grupo de homens, num certo período da história, num certo lugar do planeta, entendeu um trecho ou a Bíblia como um todo. Conheça, eu tenho eles aqui em casa, eu os estudo. Mas o senhor tem, tá aqui, ó, quer ver? Posso até mostrar para vocês, tá? Eu tenho um livro só com esse material. Um minutinho. Tá? Então você tem aqui, ó, os documentos da Igreja Cristã, que é um senhor tijolo. Nele, eu tenho várias confissões de fé, várias questões, tá? Várias definições que vão ser tratando cada uma delas. Por exemplo, aqui você vai ter, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Vocês vão ter a Confissão de Augsburg, tá?
Então eu tenho esse material. É importante você ter, eu não sou contra que você tenha. Eu acho fantástico que você tenha. Só que, entenda, isso é apenas opinião de homens, não é opinião das pessoas. Perdão, do Senhor. Houve uma confusão aqui, que chegou uma mensagem que eu acabei atrapalhando aqui, desculpa. Do Senhor, tá bom? Então o que eu quero é que você entenda que você vai ter somente a dependência do Espírito Santo e a sua disciplina mental. Estudar é como um exercício. Algumas pessoas não gostam de ler. Algumas pessoas detestam escrever. Mas se eu quero aprender sobre a Bíblia, porque pensa o seguinte, tá, não é o caso agora, mas se houvesse uma perseguição de fato aqui no Brasil, e por uma razão qualquer não pudesse nem sequer transmitir via internet de maneira aberta, como estamos fazendo agora, livremente, então não haveriam esses milhares de pastores esforçados, dedicados, que estão ensinando pela internet. Você teria que aprender a fazer sozinho. E a ideia dessa pequena aula aqui, essa da próxima, é exatamente levar você a ter condições de fazer. Então, você tem as ferramentas materiais, você tem as ferramentas intelectuais e você tem também as ferramentas espirituais. Orar para aprender, orar para ser dependente do Espírito Santo e orar também para que, absorvendo esse conhecimento, saiba como torná-lo prático na tua vida e através da tua vida. São duas coisas diferentes. Na tua vida é tornar uma coisa prática. Por exemplo, não mentir. Eu vou aprender isso. Ok, aprendi esse assunto. Perfeito, maravilha. Aprendi a questão do não mentir. E agora eu vou ter que, na verdade, mostrar isso para as pessoas da minha vida. Em situações diversas eu vou ter que não mentir. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando? Então existe essa necessidade dessa compreensão, tá bom? Muito bem. Visto esses pontos, a gente vai começar agora a trabalhar com a própria leitura. Eu lembro que quando eu era professor no seminário, anos atrás, eu fiz um exercício logo no começo com os alunos, que era na área de metodologia científica. Eu quis ensinar para eles a questão de criação de índice, criação de capítulos e divisão de texto em capítulos, em temas. E eu falei o seguinte, muito bem, eu quero que vocês preparem para mim, para o fim do semestre, um novo índice para o livro de Mateus. Como assim, pastor? Vocês sabem que hoje nós temos vários capítulos, versículos e títulos que não foram colocados por Mateus. Mateus não escreveu capítulo 1, versículo 1. Isso foi colocado depois, séculos depois. Os próprios títulos também variam muito de tradução para tradução, então também não são considerados canônicos. O canônico é o texto, não os capítulos, não os versículos, não os títulos. Ah, tá. Então vocês vão ler, e lendo vocês vão criar uma nova divisão deles. Expliquei como se monta a questão de capítulos, sei como se divide toda a questão, né? Então, como vão fazer? Então, o meu capítulo 1 vai chamar AAA e vai do atual capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 2, por exemplo. Né? Só que para isso, vocês vão ter que conhecer bem o livro. Não adianta vocês tentar sair dividindo enquanto vão lendo. Vocês vão ter que fazer assim, leiam o livro inteiro umas 7 a 10 vezes, com calma. Vai ser sua leitura devocional em todo o semestre. Leiam, até que vocês se acostumem de tamanha forma com o texto que vocês entendam ele. Pelo menos a questão macro. E a partir daí comecem a dividir. Bom, dada a orientação, dado o trabalho, seguir o semestre em outras coisas, matéria, um monte de coisa, ok. Chega no fim de semestre e foram me entregar as divisões. Chegava a ser engraçado. Alguns conseguiram fazer muito mais de 60 capítulos em Mateus. Dos 28 originais virou 60. Outros fizeram exatamente a mesma divisão da Bíblia deles. Eu falei, vocês fizeram como? Sejam honestos, sejam sinceros comigo. Não estava dando nota. Todos eles, sem exceção, foram dividindo na medida que foram lendo. Eu falei, vocês leram as diversas vezes que eu mandei, as 10 vezes pelo menos? Não. Então vocês entenderam o texto. Vocês estavam preocupados em fazer a tarefa e não em entender a tarefa. Não em cumprir a tarefa, no sentido. A mesma coisa aqui para o estudo bíblico. A ideia, volto a repetir, não é você ler toda a Bíblia feito louco em um ano. É bom você fazer isso, é um exercício interessante, mas para estudar a Bíblia não pode ter pressa,
não pode sair se atropelando, não pode sair se atravancando como doido. Não, 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 não. O que você tem que fazer é que você vai estar buscando entender o texto. Entender devagar, sem atropelos, sem correrias, sem confusões. Pastor, o senhor colocou concordância, vou usar em quem é concordância? Muitas vezes, quando eu for fazer já parte do estudo propriamente dito, vai ter lá uma questão que eu vou olhar assim, que é isso aqui? Eu não estou entendendo. Então lá eu vou procurar palavras da Bíblia, em outros versículos, para tentar entender essa palavra no outro contexto. Porque existe uma coisa importante. Uma coisa é a definição gramatical de uma palavra. Outra coisa é a definição bíblica da palavra. Um exemplo que nós podemos ter, para vocês entenderem, na compreensão corrente, a palavra fé, ela acaba sendo o quê? Uma ideia de que eu creio em alguma coisa. Então eu posso ter fé em Deus, fé em Alá, fé em Buda, fé no Saci Pererê e até fazer uma fezinha na lotérica. É uma crença. Biblicamente falando, fé não é isso. Biblicamente falando, fé é o quê? A obediência voluntária, amorosa e consciente a Deus. Fé é amorosa, voluntária e consciente submissão à vontade de Deus. Essa é a definição que normalmente eu uso. Então eu preciso entender que a definição dicionarizada de fé é uma coisa, mas a aplicação da palavra fé em vários textos é outra. Então eu preciso entender. Por isso, além disso, eu acabei não citando, é bom que você também tenha um dicionário bíblico, se você puder ter, tá? É interessante. Ah, pastor, é bom ter um comentário bíblico? Não é ruim. Não é ruim. Eu tenho alguns. Raramente os uso. Eu prefiro muito mais apelar para o grego, para o hebraico e para o contexto histórico-social. Mas, não é errado. Tá? Ah, pastor, qual é a melhor Bíblia de estudo que você recomenda? Aqui não tem nenhum comentário. Como é que é? Eu recomendo uma Bíblia de estudo sem comentários. Por quê? A Bíblia com comentários, ela te leva a concordar com ela. E nem sempre você tem que entender o seguinte: o comentário não é canônico, o comentário é de alguém. Pode ser extremamente piedoso. Eu tenho Bíblias com comentário na minha casa, eu devo ter 3, se me falha a minha memória. Sim, são 3 que eu tenho. Uma que eu ganhei da minha mãe, que é a do Shed, Antiga Vida Nova, bem antigona. Tá? Outra que eu ganhei na minha ordenação, que é a Thompson Antiga também. E uma que eu ganhei da minha irmã, que eu pedi para ela comprar para mim, que é do MacArthur. São só 3, eu não tenho outra Bíblia. Não me interessa por outros, porque o que eu quero é entender o texto e não entender o que o outro entendeu. É até interessante, eu não sou contra que você busque a opinião de outros sobre aquele texto. Só que o importante é entender. O Paulo mandou uma pergunta. A palavra conhecer entra no tema de definição gramatical e bíblico? Neste caso, conhecer eu estou usando no sentido de ter até um conceito bíblico, que é intimidade. A palavra conhecer no conceito bíblico não é só a questão sexual, como assim, e conhecer a sua esposa. A ideia é de ter intimidade com a sua esposa. Então, sim, você precisa ter uma intimidade com o texto bíblico. Essa intimidade não vem de uma leitura superficial. Essa intimidade não vem de uma leitura eventual. Essa intimidade não vem de uma leitura mecânica programada. Eu vou ler 5 capítulos por noite. Não. Ela vem de onde? De eu estar lendo com calma e com dedicação o texto. Tá bom, Paulo? A minha cachorra tá aqui brigando um pouco, tá? Ela é meio mal-humorada aqui, às vezes fica aí meio noite. Eu deixei a janela aberta para circular um pouco de ar e a cachorra tá aí dando o ar da graça dela, brigando com os vizinhos, tá bom? Um pouco eu pedi pro Asa fechar minha janela aqui, tá bom? Bom, então eu preciso aprender a estudar o texto. Uma outra coisa importante, tá? Eu vou dizer, eu não sou contra nem os créditos, não sou contra os comentários. É que você vá para o texto como se você fosse uma folha em branco e o texto fosse escrever em você algumas coisas. Um dos grandes problemas que nós temos, eu tenho, você tem, é nós partimos para o estudo bíblico com base em ideias pré-concebidas. Eu quero encontrar naquele texto um respaldo àquilo que eu creio. Isso é um erro comum. Isso é fruto, em parte, não totalmente, mas em parte, de uma tendência excessiva no estudo da teologia sistemática, ou seja, um sistema definido de crenças, eu quero defender esse sistema. Eu opto pela chamada teologia bíblica. Esqueçam os temas, vai para o texto e tenta entender isso. Ah, pastor, eu vou entender tudo da Bíblia? Não. O senhor entende a Bíblia? Não.
eu devo entender 10% talvez, 15%, chutando alto, e olha lá. Não conheço, acho que o Dr. Shedd, que foi o homem que eu conheci pessoalmente com maior cultura bíblica que eu já vi, não creio que chegasse a 50%. Tá? A Bíblia é muito complexa, muito ampla, e uma vida inteira, mesmo dedicada ao estudo bíblico, não nos permite conhecer toda a verdade bíblica. Agora, é importante que haja uma dedicação de buscar entender aquilo. O pouco que eu entender, se eu entender bem, está ótimo, porque se eu entender bem, eu sou capaz de ensinar para outras pessoas. E este é um grande vácuo no meio evangélico moderno. Poucas pessoas estão se preocupando em ensinar outras pessoas. Dessas poucas têm sido capacitadas para fazer isso. E poucas têm buscado essa capacidade. Então, cada vez é pouco. Ou seja, tem uma porcentagem muito pequena de pessoas que realmente querem ser capacitadas, estão buscando ser capacitadas, estão agindo de maneira capacitada a ensinar. A ideia desse pequeno curso, de 2, 3 domingos, é exatamente de que você tenha condições de, pelo menos, sozinho, entender o básico. E daí, a gente pode pensar em um estudo de como preparar sermões, como preparar outras coisas. Mas a ideia básica é você entender a Bíblia para você poder explicar para o teu vizinho, para o padeiro da tua vizinhança, para o teu parente, para o teu colega de trabalho, questões. Sempre que possível. Lógico, se eu não leio a Bíblia com frequência, vai ser difícil. Então, vou dizer, a leitura bíblica é fundamental. Tá bom? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Não sei, deixa eu olhar aqui no WhatsApp, chegou uma pergunta. Não sei se chegou, às vezes a pessoa chega e pergunta no WhatsApp. Não, no WhatsApp hoje, pessoal, de manhã eu percebi que o pessoal é mais soneca, tá todo mundo roncando ainda. O Rodolfo mesmo não apareceu ainda aqui, não tinha um dos primeiros a aparecer, acho que ele ficou dormindo, o Rodolfo. Essa questão da quarentena tem deixado o relógio todo mundo maluco, né? Mas, aproveita, se você está de quarentena e não está podendo trabalhar, olha o tempo maravilhoso que você tem para poder estudar a Bíblia. Então vai lá, pega suas ferramentas físicas, prepara suas ferramentas intelectuais, afia as ferramentas espirituais e comece a pegar alguns textos e comece a ler. É claro que você pode ter mais um monte de livros de ajuda. Vocês estão vendo aqui atrás, tem um monte de livros de ajuda, desde contextos histórico-culturais. Você vai ter, por exemplo, livros como esses aqui, ó. A Vida Cotidiana nos Tempos Bíblicos, ou O Mundo no Novo Testamento. São livros maravilhosos, se você achar para comprar, claro, não sei se ainda estão sendo vendidos, que você deve, tá? Eu também tenho aqui, da mesma coleção, O Mundo do Antigo Testamento. São fantásticos, tá? Eu recomendo que você os tenha. Por quê? Eu guardo depois. Para que você possa ter essa informação, desenvolver essa informação também no contexto cultural. Porque muitas coisas você só vai entender num contexto cultural. Ah, pastor, mas o pessoal fala muito que o grego é hebraico. Tá, isso é um nível mais para frente. No momento, entenda o seguinte, você já entende bem no português? O Asa falou que não entende. O Asa fez aqui, olhou e tá rindo lá na cozinha. Não entendi. É verdade, infelizmente, vivemos uma era do que chama-se analfabetismo funcional. Boa parte das pessoas sabe ler e escrever, mas não consegue entender nem o que lê e não consegue expressar ideias para escrever. Então, é complicado, eu sei. E por isso a ideia de você começar a ter esses estudos, tá bom? Para a primeira parte, eu acho que tá bom o que eu queria passar, porque a partir de agora começam os exercícios. Então a gente vai fazer, não vai ser hoje à noite. Eu estou pensando se eu faço durante a semana ou não os exercícios. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma enquete, né? Se você quer que eu pegue esses estudos sobre como preparar o estudo bíblico e desenvolva mais rapidamente durante a semana em outros vídeos, manda uma mensagem para mim via Facebook, via WhatsApp, pastor, nós queremos, porque aí eu vou atender. Se não, eu vou fazer só domingo que vem. Tá bom? Se não vier um grupo, pessoas pedindo para fazer durante a semana, eu vou jogar só para domingo que vem como se fosse a escola dominical, tá bom? Tem mais uma pergunta? Pessoal, sugiro enfaticamente que você, mesmo você que viu este vídeo já ao vivo agora, que você assista de novo, anote e já comece a separar o material. Ah, pastor, lembre-se, se você não tiver concordância, você pode baixar o aplicativo que está no link, aqui o Asa passou o link para o seu celular. Pastor, eu não sei como fazer isso aí.
me chama de conversa, eu oriento como fazer todo o processo para você ter no seu celular. Meu celular comporta? Eu não sei, irmão, não sei qual é o teu celular, então eu não tenho ideia se o teu celular comporta ou não. Eu vou precisar saber que modelo que você tem de celular, tá bom? Mas esse MyBeeble, ele é bem simples e não requer tanto de processador, não precisa ser um celular última geração, tá? O meu também não é e comporta muito bem. Tá bom, pessoal? Peço um último favor. Se o vídeo desta semana está melhor em qualidade de imagem e de áudio, me dá um toque, porque nós estamos tentando mudar a forma de fazer. Eu quero ver se talvez eu compre mais algum material para poder tornar as lives melhor, tá? E com melhor qualidade, inclusive, de tudo. Tá bom? Pessoal, as críticas são bem-vindas. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até domingo à noite. Nós temos agora à noite a mensagem da semana, tá bom? Tchau, tchau.